Conversas e confabulações. Eu sou o Dr. Paulo Alves, falando de saúde de forma serena, sincera e suave. Estou de volta depois de 2 semanas de descanso. Foi revigorante, foi muito bom. O vídeo de hoje tem algo de continuação do vídeo anterior, vídeo 26. Portanto, se você não viu o 26, volte lá e o veja. Nós vamos analisar a relação da urbanização que aconteceu no mundo e no Brasil com as pandemias que vêm se repetindo ao longo dos tempos. E até o final do vídeo vocês vão entender com clareza essa correlação. Eu vou explicar ainda os mecanismos que levam uma pandemia a se extinguir, que já se observa nessa que nós estamos vivendo. Vamos confabular? Não custa repetir, dê o like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva se ainda não é inscrito e acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Lembre-se, toda interação com o vídeo, like, o compartilhamento, os comentários, tudo serve para aumentar a relevância do vídeo para o YouTube. Vamos ouvir uma breve mensagem do nosso patrocinador. HH Varandas Móveis e Redes, grande variedade de redes de balançar e móveis de fibra sintética, com preço justo e excelência no atendimento. Sua casa vai ficar mais aconchegante. Visite o Instagram da loja ou faça um contato no telefone. Entregam em toda a região metropolitana de Belo Horizonte, viu? HH Varandas Móveis e Redes. Em meus vídeos, eu tenho tentado trazer reflexões para ajudá-los a cuidar da saúde, a preservar a saúde e a prevenir doenças. Sempre a partir da ideia de que a sua saúde depende muito mais de você, de como você se cuida, do que das ações dos profissionais de saúde. E nesse sentido eu tenho algo não muito confortante para te dizer. As pandemias se sucedem. Após o fim dessa atual, de coronavírus, outras virão. Em toda pandemia de doenças infecciosas, há pessoas que não são susceptíveis ao agente infeccioso, que são resistentes, que não se contaminam, e pessoas que são susceptíveis. O agente chega, vai contaminando as pessoas susceptíveis, vai passando de pessoa para pessoa, as contaminadas desenvolvem imunidade contra o agente, não se contaminam mais, até que não haja mais ninguém contaminável. E aí a pandemia acaba. Veja esse esqueminha aqui. No esquema, uma população que vai ser exposta ao vírus SARS-CoV-2, as bolas cinzas representam as pessoas que não são susceptíveis a contrair a doença, que não vão se contaminar. As azuis são as pessoas susceptíveis, as que contraem a doença. O vírus chega, as pessoas susceptíveis começam a se contaminar e após a cura ficam resistentes, ficam imunes, são as bolinhas pretas. E se nada de diferente for feito, esse processo vai continuar até que não haja mais pessoas susceptíveis. E a gente acelera esse processo vacinando as pessoas, transformando bolinhas azuis em bolinhas pretas, pessoas susceptíveis em pessoas imunes sem que tenham passado pela doença. Em termos da pandemia atual, nós estamos aproximando do fim desse processo. E sabem por que os entendidos do assunto afirmam que outras pandemias virão? Porque todas as grandes pandemias que tivemos até agora têm uma característica em comum. Surgiram em grandes aglomerados urbanos. Não temos notícia de uma pandemia exclusivamente rural. E é fácil entender isso. Quanto mais próximas as pessoas estão, mais fácil é a transmissão de doença entre elas. E nas cidades as pessoas já não vivem mais próximas, vivem amontoadas mesmo. Para ajudá-los a raciocinar, vamos fazer uma breve viagem no tempo. Pré-história, período neolítico entre 7.000 e 2.500 a.C. Os hominídeos dominam a agricultura, deixam de ser nômades, fixam a residência e começam a se organizar socialmente
em redes de cooperação. Surge o comércio. Desta organização social surgem as cidades. As cidades crescem, impulsionadas pelo comércio entre os povos, e já na Idade Média, entre os anos 400 e 1500 depois de Cristo, por necessidade de segurança e de proteção, surgem os feudos, que são grandes áreas cercadas e isoladas umas das outras. Mas a partir do século XI inicia-se um crescimento populacional acelerado devido à ausência de grandes conflitos, com pressão da expansão populacional para fora dos feudos. Surgem os burgos no entorno dos feudos, que são formados por comerciantes, negociantes, artesãos. As pessoas que vivem aí são chamadas de burgueses. Os burgos crescem, se organizam e ressurgem as grandes cidades do passado. A República de Veneza torna-se potência bélica e mercante. Seus navios movimentam o comércio entre o Oriente e a Europa através do mar Adriático. Gênova, do lado oeste da Itália, é outro porto movimentado. Estão criadas as condições para a circulação de micro-organismos que ainda nem eram conhecidos e de doenças entre os povos. É nesse ambiente que acontecem as grandes pandemias. 3 exemplos. 1. Praga de Justiniano. Primeira epidemia de peste bubônica causada pela bactéria Yersinia pestis, que é transmitida por pulgas de ratos contaminados para humanos. Aconteceu ainda no Império Romano do Oriente, nos tempos do imperador Justiniano. Vinda do Egito, ela chegou a Constantinopla, capital do Império Bizantino, em 540 d.C. Matava 5.000 pessoas ao dia. Eliminou metade da população da cidade. Total estimado aí entre 500 mil e 1 milhão de pessoas. Segunda, peste negra na Europa entre 1334 e 1372, a mesma peste bubônica. Agora a peste veio da China, entrou na Europa pelos portos de Gênova e de Veneza, as duas grandes portas de entrada do comércio do Oriente na Europa, à época, e dizimou 1/3 da população europeia. E a terceira, a mesma peste bubônica, que se repetiu entre os séculos 17 e 19 na Europa e na Ásia. E qual que é a nossa situação nesse cenário? O Brasil teve um crescimento populacional vertiginoso no último século, acompanhado de forte movimento de urbanização da população. Veja esse gráfico. A população brasileira cresceu de 10 milhões em 1872, data do primeiro censo demográfico, para 203 milhões em 2021. Contribuíram para isso taxa de natalidade alta, média de 6 filhos por família em 1940, migração japonesa, italiana, diminuição da mortalidade devido à melhoria das condições médico-sanitárias, vacinas, tratamentos de doenças. Tudo isso elevando a expectativa de vida ao nascer de 46 anos de média em 1940 para 75 anos em média em 2016. E o que isso tem a ver com a saúde da população? Isso não seria problema se não tivesse ocorrido isso aqui. Em 1940, 69% da população vivia na zona rural, 31% na urbana. Em 2010, o último censo demográfico, 16% da população na zona rural, 85% na área urbana. E se projetarmos o gráfico para os dias de hoje, esse processo de inversão deve ter se ampliado. A inversão se deve principalmente ao êxodo rural que ocorreu no período. Olha, o Brasil tem 8.516.000 km² e 213 milhões de habitantes. Se a população estivesse distribuída de forma igualitária no território brasileiro, nós teríamos 25 pessoas por quilômetro quadrado. Só a cidade de São Paulo, a maior cidade brasileira, com 1.521 km², tem 12,3 milhões de pessoas, 8.106 pessoas por quilômetro quadrado. As pessoas literalmente se amontoam nas grandes cidades. Agora pensem, uma das coisas que mais ouvimos durante essa pandemia foi: evitem aglomerações. Como? Se as pessoas estão aglomeradas nas grandes cidades. Não há distanciamento físico possível num ambiente desses.
mas não há risco de pandemia num ambiente assim. Nesse local aqui existia uma casa onde eu morei de 1964 a 1973. Hoje, na região em que eu morei, vivem apenas 2 pessoas. O Geraldo, meu colega de infância, e o simpático senhorzinho Agnello, de 92 anos, seu pai. São tantos que podem até ser nominados, contados nos dedos. 2. E não vemos no horizonte nenhum movimento sugerindo diminuição da aglomeração das grandes cidades. As pessoas não vão voltar a morar no campo, não em quantidade suficiente para diminuir a densidade demográfica das cidades. E nem vão parar de circular pelo mundo. Portanto, novas pandemias são inevitáveis. É questão de tempo. E elas estão se repetindo em intervalos de tempo cada vez mais curtos. E o que podemos fazer? Usar a inteligência, a informação, o bom senso a nosso favor, manter a calma, a fé, a esperança, encarar a realidade seja ela qual for. Pânico e desespero não vão nos ajudar nunca, pelo contrário, aumenta o estresse, enfraquece nosso sistema imunológico e consequentemente aumenta o risco de nos infectarmos mais. Aprendamos isso. E se não podemos fugir da aglomeração das grandes cidades, quando possível e sempre que possível, tentemos voltar às origens. Isso vai fazer muito bem à nossa saúde. E lá vamos nós na aventura. É o rally. O motor tá aqui. Olha a motora. Olha o ronco do motor. Segura, pião. Isso, daqui a pouco nós fazemos mais. Ah, a cara de preocupação do motor, hein? Morrendo de medo. Com chuva e tudo. Muito bem. Vocês já se acostumaram com os meus vídeos semanais, mas a partir de agora eles serão quinzenais, porque eu estou precisando de um pouco mais de ócio criativo. Obrigado por me acompanharem até aqui. Dê um like no vídeo, compartilhe com suas redes sociais, se inscreva no canal se ainda não são inscritos, acione o sininho para receberem novas notificações e deixem suas perguntas, dúvidas, sugestões, críticas ou comentários aqui embaixo. Eu sou o Dr. Paulo Alves, médico cardiologista.